Fala aí, Rocha, tudo certo? Por aqui, professor Vinícius Rocha. Eu vim para trabalhar uma das matérias mais importantes do seu concurso, Direitos Humanos. E não duvide do que eu estou falando, tá? É a matéria que vai fazer a diferença na sua aprovação. Olha só, o nosso grande inimigo aqui não é a concorrência, não é seu coleguinha do lado, quem você sabe que está estudando. Nosso grande desafio é superar a banca. E a banca preparou para você 10 questões, cada uma valendo 2 pontos, ou seja, 20 pontos estão em jogo nessa matéria. E você não pode se dar o luxo de perder esses pontos. Isso é essencial para a sua aprovação. A IDECAN fez 50 questões, está previsto no seu edital, 50 questões, 4 alternativas, ou seja, 200 itens você precisa avaliar. Então é uma prova extensa, você precisa fazer uma adequada gestão de tempo. Não se perca na resolução das questões. Nós temos uma prova objetiva, nós temos 200 itens para avaliar, mais uma redação para se fazer. Então, uma gestão de tempo bem adequada é necessário. Por aqui, professor Vinícius Rocha, sou policial militar, tenho diversas formações na área de direitos humanos. As forças de segurança pública, bem como os bombeiros, eles precisam passar por atualizações constantes acerca dessa matéria. Então, essa é uma matéria que está em voga, essa é uma matéria que daqui para frente, ela vai ser sempre aumentado o seu nível de exigência e seu nível de profundidade. Tá ok? Mas aqui na Bravo Mike você está sempre bem assessorado. Sempre bem assessorado. Nós, professores, somos facilitadores na sua jornada. Você, meu caro amigo, minha cara amiga, você é protagonista na sua história. Você é protagonista e nós somos colaboradores. Tá ok? Todos os professores são facilitadores dessa sua jornada. Então vamos lá. Direitos humanos. Vamos começar pelo começo. E qual é o começo, professor? O começo, volta aqui na tela. O começo é o conceito, tá? Quando se fala em conceito, nós temos aqui, vou passar aqui para o slide, conceito de direitos humanos. Vamos lá, conceito. Conjunto de faculdades e instituições que em cada, deixa eu voltar aqui para a caneta, em cada momento histórico, isso aqui já nos mostra uma das características fundamentais dos direitos humanos, que é a sua historicidade. Eles concretizam as exigências da dignidade, liberdade e igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional. Olha só que lindo. O reconhecimento, que é essa positivação em nível nacional, nós falamos em direitos fundamentais. Agora, quando essa positivação se dá em âmbito internacional, nós falamos em direitos humanos. E esse conceito trazido pelo professor Tavares, ele é importantíssimo, porque nos mostra muita coisa. Primeiro, nos fala da historicidade dos direitos humanos e dos seus principais vetores axiológicos, a liberdade, a dignidade e a igualdade. São vetores axiológicos. Então, volta aqui para mim. Esse conceito já nos deu muitas coisas. Característica essencial, a historicidade. Os direitos humanos progridem junto com a sociedade. Os direitos humanos é uma matéria evolutiva, passa por constantes atualizações. E existe outra, a propósito, que é a vedação do retrocesso. Eu não posso, em matéria de direitos humanos, retroceder uma vez conquistados. Esses direitos, não podemos mais perdê-los. Tá ok? Então, esse é o conceito. Toda vez que essas faculdades, essas instituições que surgem em cada momento histórico, porque em cada época nós temos direitos, nós temos valorações diferentes, importâncias diferentes. Então, quando esses direitos, essas importâncias, construídas ao longo do tempo, sempre com o vetor de dignidade, igualdade e liberdade, são reconhecidas positivamente, seja no âmbito internacional ou nacional, isso sim, nós falamos em direitos humanos de forma abrangente, tá? Direitos humanos. Esse conceito aqui do professor Tavares, ele é perfeito. Agora vamos passar aqui para um outro, dando sequência na nossa aula, sobre a essência do conceito. Olha só o que você deve levar para a sua prova. Quando se fala em conceito de direitos humanos, nós temos que ter em mente o seguinte: ele vem com a finalidade de preservar esses vetores axiológicos, preservação, reconhecer, deve ser reconhecido pelos ordenamentos jurídicos, e aí nós já vimos que se for um reconhecimento internacional,
nós chamamos de direitos humanos. Se for um reconhecimento, a positivação nacional, nós chamamos de direitos fundamentais. E a terceira é a limitação do poder do Estado. Então volta para mim, foca aqui no professor. Olha só, quando você for resolver questões de direitos humanos, você tem que ter em mente o seguinte: direitos humanos é uma luz que aponta para a dignidade, para a igualdade, para a liberdade, como vetores axiológicos, e esses direitos humanos também é um escudo que protege o indivíduo, o ser humano, do poder do Estado. Então é uma luz que aponta para a dignidade, repito, e um escudo que limita o poder do Estado. Então sempre com essa perspectiva na hora de responder as questões. Show de bola? Vamos lá para o slide. Diferenças fundamentais. Então aqui nós temos como grande gênero, como grande construção filosófica, os direitos dos homens, tá? Que é inerente a todos os seres. Isso aqui como um grande conjunto, e é inerente a todos os seres humanos, enquanto pessoas, enquanto vivos, tá ok? Já direitos humanos, esse arcabouço de direitos, cujo um viés ideológico, um viés axiológico da dignidade, da liberdade, da igualdade, direitos humanos reconhecidos no âmbito internacional. Então, quando esses direitos são reconhecidos no âmbito internacional, nós falamos em direitos humanos. Agora, quando são reconhecidos no âmbito nacional, nós falamos em direitos fundamentais. Aqui, nós temos como ferramentas tratados, tratados e convenções. Aqui, como grande ferramenta de positivação, nós temos a Constituição de 88, direitos fundamentais. Então, quando esses direitos são reconhecidos, então quando esses direitos que estão na órbita internacional, são direitos humanos, reconhecidos por essas organizações de atuação internacional, são reconhecidos e incorporam, adentram no nosso ordenamento jurídico pelas nossas constituições, no caso, pela nossa Constituição, nós chamamos de direitos fundamentais. Tanto é que no artigo 5º nós temos um rol dos direitos e garantias fundamentais. Essa é a grande diferença. Direito dos homens, quando como um grande conjunto, uma grande ideia inerente a todo ser, inerente a todo ser humano, dentro de uma perspectiva justnaturalista, todo ser humano já nasce com esse direito dos homens. Agora, sendo um pouco mais específico, aumentando a nossa especificidade, nós falamos em direitos humanos, direitos fundamentais. Direitos humanos, órbita internacional, reconhecido por tratados e convenções, direitos humanos. E quando ele passa a ser reconhecido pelas constituições de cada Estado, nós falamos em direito fundamental, sendo mais específico no nosso Estado, no nosso Brasil, soberano. Quando esses direitos fundamentais são reconhecidos pela Constituição, nós falamos em direitos fundamentais. Vamos dar continuidade? Composição dos direitos humanos. Aqui as bancas quase não cobram, a EDECAN quase não cobra, mas não custa nada falar sobre essa grande composição, essa grande diferença de direitos humanos, né? Então nós temos aqui o direito pretensão, aliado ao direito do poder, que passam a imagem de exigir, exigir algo do Estado, é uma pretensão. Uma pretensão é um termo trazido ali do processo civil, do direito civil, de requerer alguma coisa, um direito subjetivo de exigir alguma coisa em juízo, né? Então é sempre nessa pegada de exigir uma prestação, uma prestação positiva, um fazer. Já os direitos e liberdade tem a ver com o direito e imunidade. Isso aqui é isso aqui é outra coisa. O direito à liberdade, o direito à imunidade já exige uma omissão, um não fazer. E esse não fazer, seja do Estado ou
ou particular. É um não fazer, é uma liberdade, é uma imunidade. Tem que ser respeitado, tem que ser preservado. Uma liberdade, o Estado tem que deixar de fazer, ok? Tem que me permitir ser livre e permitir que eu faça algumas coisas. Já o direito pretensão, já o direito pretensão associado ao direito poder, é o poder de exigir que o Estado preste alguma coisa, faça alguma coisa. Como os direitos aqui, ó, nós temos como grande rol os direitos sociais. Aqui, como direito liberdade e direito imunidade, nós temos direitos civis, políticos. Aqui são direitos de segunda dimensão, aqui direitos de primeira dimensão. Então, só para passar, para você ter essa ideia que direito e pretensão está associado ao direito ao poder de exigir do Estado uma prestação, um fazer. Já o direito à liberdade e direito à imunidade estão associados com exigir do Estado uma omissão, um deixar de permitir que o ser humano atue com a sua autonomia que lhe é essencial, tanto a liberdade quanto a imunidade. Show? E Decano não aprofunda tanto nesse assunto, mas fica a título de conhecimento. Agora, com relação aos fundamentos dos direitos humanos, nós temos como grande base dos direitos humanos uma perspectiva naturalista, ou seja, direitos naturais do ser humano, direitos que já surgem com o próprio ser humano, com a própria essência natural. Lembrando, como nós falamos sobre direitos dos homens, esse entendimento de direitos humanos, de direitos dos homens, perdão, tem uma grande ideia de direito justnaturalista. É o direito já inerente, imanente ao próprio ser humano. Essa é uma perspectiva, ó, eu volto aqui para o slide, justnaturalista, que diz que esses direitos são anteriores e superiores. Essa é a visão justnaturalista. Esses direitos essenciais, esses direitos do homem, inerente à própria essência do ser humano, são direitos anteriores à lei e superiores ao Estado. É quase que um direito divino, é uma perspectiva teológica. Esses direitos foram dados por Deus e fazem parte da própria essência humana. Volta aqui para o slide. Nós temos, por outro lado, a perspectiva positivista, que dizem que direitos humanos são aqueles, perdão, olha só, são aqueles reconhecidos pelo direito. Volta aqui para mim. Nessa perspectiva positivista, direitos humanos não são anteriores, não são superiores ao próprio Estado, ao próprio direito. Pelo contrário, direitos humanos são aqueles reconhecidos pelo direito, reconhecidos pelo Estado. Então não há que se falar em direitos anteriores ao surgimento do Estado, ao surgimento do direito, ok? É uma visão positivista, é como se fosse do direito para frente, das leis para frente. A perspectiva justnaturalista, ao contrário, já são direitos essenciais, imanentes à própria essência humana. Então, são direitos anteriores e superiores, dentro de uma perspectiva justnaturalista teológica. E agora, por último, nós temos também sendo cobrados essa perspectiva moralista, que direitos humanos, isso aqui na verdade é uma teoria que agrega todos os outros. Então, é uma teoria mista, que diz que sim, direitos humanos são esses inerentes ao próprio ser humano, ou seja, numa perspectiva justnaturalista, mas também direitos humanos são esses reconhecidos pelo Estado. É um reconhecimento dos dois. Eu tinha um professor que ele falava muito sobre isso. Ele falava muito sobre isso na faculdade. Existem teorias, surge uma tese, surge uma antítese e daí surge uma síntese. Que é justamente isso. Essa teoria moralista é uma síntese, tanto da perspectiva justnaturalista quanto da perspectiva positivista. Tá ok? Interessante, né? Tudo que você, todas as teorias, e seja qualquer matéria, tá ok? Nós temos tese,
Antítese, síntese. Esse aí é o processo natural da construção de conhecimento. Agora vamos aqui para o nosso próximo assunto, que são as características dos direitos humanos. Isso aqui é tema que não cai não, viu, fi? Despenca. Viu, fi? Você que é de Minas? Fi, isso aqui despenca. O principal aqui, ó, historicidade. Nós vemos aqui, ó, deixa eu botar a canetinha vermelha aqui, historicidade. Nós já vimos essa característica lá no conceito do professor Tavares, que é reconhecido em cada momento histórico. Só para te dizer que a historicidade, os direitos humanos evoluem assim como a sociedade evolui. Mas só que assim, o direito não consegue acompanhar a dinamicidade da sociedade. A sociedade ela é dinâmica por natureza. Olha aqui para mim. A sociedade ela é dinâmica por natureza e o direito, infelizmente, não consegue acompanhar todas estas evoluções. Mas o direito sim evolui, é uma ciência humana, uma ciência social, e ela é marcada por essa historicidade. Ela evolui. Por exemplo, não poderíamos falar de direitos que hoje nós temos há 10 anos atrás. Por exemplo, a ONU já reconheceu o acesso à internet como um direito humano, um direito fundamental. Pense você, meu caro amigo, meu caro estudante, futuro bombeiro, se esse direito, o acesso à internet não fosse possível, agora nós não poderíamos ter esse relacionamento aqui online. Eu, como facilitador da sua jornada, do seu protagonismo na sua aprovação. Então é sim um direito humano, fruto da historicidade. Volta para o slide. Então nós temos a historicidade, que é uma das características mais importantes. Nós temos a universalidade, que a universalidade é direitos humanos para todos. E volta aqui para mim. Estou parecendo o da Atena, né? Corta aqui para mim, olha só. Direitos humanos é para todos. Seja você autor de crime, seja você vítima de crime. O direitos humanos é histórico, evolutivo e universal. A verdadeira universalidade está nos direitos humanos, abarca todos, desde o daquele autor do crime mais bárbaro, pensa aí na sua mente, um crime bárbaro, ele sim, ainda assim ele é sujeito de direitos humanos, tá? Direitos do homem como conceito, direitos humanos reconhecidos internacionalmente e direitos fundamentais reconhecidos pela nossa Constituição Cidadã. Volta aqui para o slide. Então, universalidade todos, tanto autor de crime quanto vítima. Show? Essencialidade, uma característica marcante. Os direitos humanos são essenciais por essência, essenciais à existência. Não há que se falar em existência humana desconectada de direitos humanos dentro de uma perspectiva justnaturalista. E você já sabe qual é a perspectiva justnaturalista, que diz que os direitos humanos são anteriores e superiores ao próprio direito. Próxima característica, a irrenunciabilidade. A irrenunciabilidade. Você não pode renunciar os seus direitos humanos porque eles são inerentes à própria natureza humana. Não há que se falar em renunciabilidade. Não há que se falar em renúncia desses direitos. Próximo direito é a inalienabilidade. Volta aqui para mim. A inalienabilidade não me permite alienar esses meus direitos porque fazem parte da minha própria essência. Eu não posso alienar a título oneroso. Volta aqui para o slide. Alienabilidade é ceder os direitos humanos a título oneroso. Não posso alienar esses direitos a título oneroso. Próximo é a indisponibilidade. Eu não posso dispor dos direitos humanos. A inalienabilidade está ligada a pôr em mercado, a vender, a ceder a título oneroso, e a disponibilidade é dispor de título de forma gratuita. Agora volta aqui para mim. Por essência, esse papo aqui é bem importante. Por essência, os direitos humanos eles não podem, eles são indisponíveis. Mas assim, nós vemos que no dia a dia você pode sim dispor de alguns direitos de forma temporária, abrir mão de certos direitos de forma temporária. Por exemplo, se você, meu caro amigo, ficar famoso aí e for convidado para um reality show, você sim, você dispõe temporariamente dos seus direitos de imagem, dos seus direitos à privacidade, direitos humanos.
a privacidade, a intimidade, a vida privada. Então você pode sim dispor, mas não por total. Então essa indisponibilidade ela é relativa, ela não é absoluta. Ela admite sim, comporta sim exceções, desde que gratuita, sim, eu não posso, não pode ser oneroso, porque a inalienabilidade não me permite, e não pode ser por completo, ad eterno. Show? Vamos voltar para o slide? Inesgotabilidade. A inesgotabilidade está associada à historicidade, está associada à universalidade. Os direitos humanos não se esgotam, eles são evolutivos, eles crescem, eles evoluem conforme a sociedade evolui. Então não dá para falar em um rol taxativo de direitos humanos. Não existe isso. Todos os direitos humanos que são previstos no nosso ordenamento jurídico estão previstos apenas num rol exemplificativo. Eles são inesgotáveis. E nós estamos já partindo para direitos de quarta, de quinta, de sexta dimensão. Show? Agora o próximo, a imprescritibilidade. Esses direitos não prescrevem. Mesmo que você não os exerça, você não os perde. Eles são imprescritíveis. Não estão sujeitos, não estão sujeitos à prescrição. Mesmo que você não os use, eles continuam sendo seu. Um dos mais importantes, próximo, a efetividade. Esses direitos humanos, sim, são efetivos, têm poder para mudar a realidade, mudar a realidade, eles são efetivos. Próximo, inviolabilidade, eles não podem ser violados. Eles são imprescritíveis, eles são inesgotáveis, indisponíveis, inalienáveis, irrenunciabilidade, são essenciais, logo eles não podem ser violados. E qualquer tipo de violação sujeita tanto o autor à responsabilização, seja ela moral, seja ela uma responsabilização administrativa, ok? Eles são invioláveis. Próximo, complementariedade. Os direitos humanos, por serem históricos, universais, essenciais, irrenunciáveis, inalienáveis, indisponíveis, inesgotáveis, imprescritíveis, efetivos, invioláveis, eles são complementares. Eles formam um conjunto, inesgotável. Eles se complementam para formar um todo inesgotável. Próxima característica, ilimitabilidade. Volta aqui para mim. Isso aqui é importante bater um papo sobre ele. Todos os direitos, via de regra, todos os direitos eles são ilimitáveis, tá? Esses direitos não são absolutos. Todo direito comporta limitação no próprio exercício de outros direitos. Não existem direitos absolutos. Embora a doutrina fale que existem dois, absolutamente, que são invioláveis, assim, são absolutos, que é o direito à tortura, ninguém pode ser torturado sobre qualquer hipótese, e o direito absoluto à escravidão. Então ninguém pode ser mais escravizado. Não há exceção, não importa limitação nesses direitos. Não pode ocorrer nem tortura nem escravidão, tá? É justamente o artigo 4º e o 5º da Declaração Universal, dos pactos internacionais. Com relação a isso, não há dúvida. Via de regra, todos os outros comportam limitação. É uma característica essencial dos direitos, a limitabilidade. Até mesmo meu cara no direito à vida sofre limitações. Por qualquer direito que você fale, exceto esses dois que eu já mencionei, eles são sim limitáveis. Tá ligado? A limitabilidade. Tá ok, meu caro aluno? Volta aqui pro slide. Limitabilidade. Não são, em outras palavras, não são absolutos. Guarde isso na sua memória. Guarde isso. Não existem direitos absolutos, salvo a tortura e a escravidão. Inexauríveis. Indivisibilidade tem a ver com a complementariedade, eles se complementam para formar um todo indivisível. E aqui o mais importante de todos, junto,
com a efetividade e junto com a historicidade e a sua inalienabilidade, a vedação ao retrocesso. Você sabe, eu já falei, que os direitos humanos eles evoluem assim como a sociedade evolui. Eles acompanham a evolução social, a evolução do Estado acompanha a evolução do seu povo, e aí é vedado o retrocesso, uma vez conquistados esses direitos, uma vez feita a revolução, feita a luta e adquirido esses direitos, eles não podem ser lançados fora. Eu não posso retroceder nessas conquistas sociais, isso seria inaceitável. Pense você ali nos anos 60, morando nos Estados Unidos, lutando pela Declaração dos Direitos Civis dos negros, lutando contra aquela divisão de classes, contra o racismo estrutural que lá de fato existe. Pensa você conquistando tudo isso, tudo que foi conquistado nos Estados Unidos pela luta dos direitos civis, luta pacífica em sua grande maioria, retrocedesse tempos depois, fossem feitas emendas à Constituição e aí você perdesse todos esses direitos frutos de muita luta e muita conquista, conquista abaixo com suor, sangue e muita lágrima. Então não podemos retroceder na luta, não podemos retroceder nas conquistas dos direitos humanos. Volta para o slide. Então tá aí, volta aqui para o slide, tá aí. Essas são as anotações com relação às características dos direitos humanos. Lembrando que seu concurso gosta muito de cobrar a vedação ao retrocesso. Essa daqui é uma das mais importantes, tá? Essa ideia de vedação ao retrocesso é importante. Próximo, a evolução histórica. Nós temos alguns marcos históricos, sejam marcos históricos, marcos legais, que denotam, que demandam, que apontam para a evolução histórica dos direitos humanos. Direitos humanos, como eu bem falei, eles são históricos, eles evoluem, eles estão em crescente evolução. E aí nós tivemos marcos que são assim importantes, marcos filosóficos, marcos práticos, marcos físicos, marcos temporais, que são essenciais nesse conceito de evolução histórica. Então, essa evolução histórica passa principalmente por este movimento que você já estudou no seu ensino médio, já ouviu falar muito sobre isso, sobre o iluminismo, que foi um marco, um marco filosófico, essa grande ideia. Volta aqui para mim, um marco filosófico. Pense, meu amigo, quando o iluminismo, esse movimento ideológico, filosófico, ele surge, nós estávamos vindo de uma época pós-Idade Média. Idade Média que durou ali do século V ao século XV, tempo do obscurantismo, da sujeição cega. Os reis tinham domínio absoluto. Havia um dito que dizia que o rei não erra, não havia a responsabilização do rei, o poder era passado de forma hereditária do pai para o filho. Então não havia eleições, não havia democracia, não havia responsabilidade do governante. Esse era o período que nós vivíamos. Total obscurantismo. Nós havíamos em tempos de treva, vivíamos em tempos de treva. Aí surge o iluminismo, com o poder da razão, vamos pensar, vamos lutar contra essa sujeição cega e absoluta. Por que que o rei passa o poder para o seu filho? Vamos fazer eleições, vamos escolher os nossos governantes, vamos fazer com que eles respondam por erros, por má gestão. Então esse é um movimento que questionou muitos dogmas postos à época. É o iluminismo. Isso é um marco filosófico da construção dos direitos humanos. Tempos depois nós temos outro marco aqui, volta para o slide, outro marco que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um dos mais importantes desse marco histórico. Um marco histórico da nossa matéria. Marco histórico, aqui sim. Por quê? A Revolução Francesa nos trouxe o lema essencial. O lema da Revolução Francesa foi utilizado pelos doutrinadores para estabelecerem essa divisão com relação às dimensões de direitos humanos. Então nós temos o lema da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade, fraternidade. Esse foi o lema da Revolução Francesa que foi utilizado pelos doutrinadores
para falar acerca e desenvolver a teoria das dimensões de direitos humanos. Então, nós temos aqui um grande marco histórico, que foi a Revolução Francesa. Outro marco histórico fundamental foi o término da Segunda Guerra Mundial. O término da Segunda Guerra Mundial, senhores, marca a grande era dos direitos humanos. Volta aqui para mim. Após o término da Segunda Guerra, o mundo estava de virado de cabeça para baixo. Várias atrocidades foram cometidas em prol, na luta pelo poder, na conquista de terras e de espaço, de riqueza e de poder. E o mundo sofreu assim impactos absurdos, violentos. Então, sim, o término da Segunda Guerra Mundial marca um processo de internacionalização dos direitos humanos. Pós Segunda Guerra Mundial surgiu organismos internacionais, surge a ONU, e a partir da ONU surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entende? Direitos humanos surge, pode-se dizer que há uma construção internacional, há que se falar em construção internacional a partir do término da Segunda Guerra. Então a Segunda Guerra é um marco internacional importantíssimo para a internacionalização dos direitos humanos. Esses são os grandes marcos e pensamentos na construção da evolução dos direitos humanos. Nós temos o Iluminismo, a Revolução Francesa e o término da Segunda Guerra. Lembrando que o término da Segunda Guerra marca essa internacionalização dos direitos humanos. Pós-Segunda Guerra, o mundo se viu diante de algo nunca visto na história. Então foi preciso pegar esses assuntos que eram tratados somente no âmbito interno de cada Estado e divulgar e propagar, construir mecanismos de atuação global. Então o término da Segunda Guerra foi essencial na nossa construção. Então aqui nós encerramos esse primeiro bloco sobre essa teoria geral dos direitos humanos. Quanto conteúdo já foi ministrado aqui, né? Eu tenho certeza que sobre esses temas serão cobrados na sua prova. Pode ficar tranquilo que esses 20 pontos que estão em jogo, você vai conquistar. Próximo bloco, vamos falar sobre a afirmação histórica dos direitos humanos, tá? Não sai daí.